Para encontrar as verdades na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, os reformadores contaram com o poder do Espírito Santo, com o auxílio do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo também é de ensinar. O Espírito Santo inspirou seres humanos, homens santos de Deus, como diz a Bíblia, lá em Pedro 1, 20 e 21, segundo Pedro 1, 20 a 21, vou ler o que está escrito lá. Acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois a profecia nunca foi produzida por vontade de homens, mas homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Portanto, irmãos, a própria Bíblia afirma que as profecias, ou seja, os ensinamentos bíblicos, foram inspirados pelo Espírito Santo. Veja ainda o texto de João 14, 25 e 26. Lá diz assim: ele vai ensinar todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Palavra do Senhor Jesus com relação à assistência que o Espírito Santo daria aos discípulos e aos crentes. Mais ainda, João 16, 13 a 15. Lá diz o seguinte: ele vai dizer tudo o que tiver ouvido e vai anunciar o que há de vir. Glorificará a Cristo, anunciará a Cristo. Portanto, irmãos, o Espírito Santo não somente inspirou homens a escreverem o texto bíblico, mas ele ilumina também os seres humanos para que possam entender. O Espírito Santo, nesse sentido, é o autor e é também o intérprete da verdade. A Bíblia Sagrada é sobrenatural. A Bíblia Sagrada não é um livro comum, não é um livro como outros. Ela é uma mensagem sobrenatural vinda do céu, inspirada pelo Espírito Santo. Veja, por favor, um texto da nossa lição falando acerca de John Knox, que era um reformador escocês. Os reformadores viam claramente que o Espírito Santo, não os sacerdotes, prelados e papas, era o intérprete infalível das Escrituras. Em um interessante diálogo, Maria, rainha da Escócia, disse a John Knox, reformador escocês: você interpreta as Escrituras de uma maneira e eles, os professores católicos romanos, a interpretam de outra. Em quem deverei acreditar? E quem deverá ser o juiz nesse assunto? Creia em Deus que claramente fala em sua palavra, respondeu o reformador. E além do que a palavra lhe ensina, não creia nem em um e nem em outro. A palavra de Deus é clara por si mesma. E se aparecer qualquer dificuldade em algum lugar, o Espírito Santo, que nunca é contrário a si mesmo, em outros lugares explicará a questão de maneira mais clara, de modo que não poderá ficar dúvida, a não ser para os que obstinadamente permanecem na ignorância. E você já deve ter visto isso, você já deve ter passado por isso. Não entender um texto bíblico, mas depois encontra um outro texto bíblico que dá uma total explicação àquele que você não havia entendido. E dessa forma, o Espírito Santo vai nos iluminando para que possamos conhecer a verdade. Como disse há pouco, irmãos, a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia não é um compêndio de alguma disciplina, de alguma ciência. A Bíblia é a mensagem de Deus, é a palavra de Deus, e ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Nós não podemos, irmãos, estudar a Bíblia como estudamos literatura, como estudamos história ou psicologia. Nós devemos estudar a Bíblia como alguém que está abrindo a mensagem de Deus, a mensagem transcendente que vem para nós, que vem de uma maneira agora pessoal para cada um de nós. O mesmo Espírito Santo que inspirou homens santos, como diz lá o texto de Pedro, a escreverem a Bíblia, é o mesmo Espírito Santo que está disponível para nos explicar a Bíblia hoje, para nos iluminar, como diz o texto, para ensinar, para anunciar, para fazer lembrar. Essa é a obra do Espírito Santo, irmãos, e ele pode fazer essa obra em nós desde que nós permitamos, desde que nós peçamos a Deus
para que mande o Espírito Santo para nos ajudar. Portanto, irmãos, tenho aqui uma mensagem para cada um de nós. Ao estudar a Bíblia, conte sempre com a disponibilidade do Espírito Santo. Sabe, como você tem um professor que está à sua disposição sempre. Agora tem até alguns cursos online, onde você pode a qualquer momento ligar e tem um professor lá, um instrutor que te ajude. Isso já havia sido providenciado por Deus para o estudo da palavra de Deus. O Espírito Santo é o nosso instrutor, é o nosso ajudador. Como o Senhor Jesus disse, o Consolador. Vou mandar para vocês o Consolador. Ele vai estar ao nosso lado, nos ajudando para que a gente possa entender o texto bíblico, para que a gente possa encontrar a verdade na palavra de Deus.